O feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas como uma pauta cristã. Se a senhora realmente é feminista, como é o movimento feminista, a senhora está se contradizendo porque as feministas elas apoiam o aborto incondicionalmente. Eu sou feminista no meu conceito. Povo de Deus. Vocês também acham que dá para ser feminista cristã? Vocês acham que dá para ser? Olá, gente, tudo bem? Então vamos lá. Eu acabei de ler um livro, vou deixar aí na tela para vocês, chamado Feminismo e Marxismo, né? Foi escrito por Ana Campagnolo e em parceria com o Brasil Paralelo. E aí, terminei de ler, então esse vídeo vai ser meio que uma resenha, né, desse livro. Só que, se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês viram. Eu falei assim, gente, vou tentar fazer uma resenha breve. Gente, durou quase 40 minutos, eu tive que dividir em 2. Porque não teve condições de eu colocar aquele vídeo inteiro. Ficou muito grande e eu sei que fica cansativo ver um vídeo grande. Nem todo mundo tem tempo de ficar horas ali no YouTube. E, enfim, então assim, eu sei que esse vídeo eu vou ter que talvez seja parte 2, parte 3, não sei, porque eu sei que vai ser muita informação. O próprio livro da Ana Campagnolo, ela é muita informação porque ela é professora de história e ela tem doutorado, vai ter muita informação mesmo. Seguinte, então, eu gostaria de falar aqui pra vocês sobre o movimento feminista, mas eu vou falar só em primeira onda. Por quê? Porque existe uma frase que a gente ouviu aí um tempo atrás, talvez você já é familiarizado com essa frase, que o movimento feminista começou bom e foi ficando ruim. E aí esse livro da Ana Campagnolo, Feminismo e Marxismo, se você tiver muita preguiça de ler livro e for assinante da Brasil Paralelo, você não precisa comprar o livro, né? Eu comprei o e-book, é R$5 o e-book, gente, bem baratinho. Mas, na verdade, é a forma escrita de uma série de vídeos que ela faz lá para o Brasil Paralelo. Então, na verdade, são videoaulas e que virou livro, né? São 5 videoaulas que virou livro. Então, se você for assinante da Brasil Paralelo, você não precisa ler o livro, né? É só você assistir os vídeos. Tem um vídeo disponível lá no YouTube, aqui, né, no YouTube. Mas, se você quiser assistir os outros vídeos, você tem que ser assinante da Brasil Paralelo. E aí eu preferi ler, né? Eu gosto de ler, é bom também porque aí você pode ir de novo, você anota algumas coisas que talvez passou desapercebido, enfim, né? E aí, se você me segue no Instagram, você já deve ter visto lá, eu meio que eu vou lendo e já vou falando o que eu li das páginas, os capítulos que eu li. E então, se você for lá no meu Instagram, tem uma partezinha escrito move.feminista, que seria o movimento feminista. E ali eu falo um pouquinho do movimento feminista e cito várias partes desse livro, né, que eu vou falar aqui pra vocês. Mas aí eu decidi fazer pro YouTube, porque aí o YouTube a gente pode fazer mais completinho e falar de coisas que a gente não falou, porque Instagram tem que ser rápido, né, como a gente sabe. Então, enfim, é isso aí, gente. Aí eu decidi, então, trazer pro YouTube, já que eu falei tanto lá no Instagram, vou logo fazer um vídeo pro YouTube, né? Nisso aqui, eu já tô falando pra caramba, né, gente? Eu não consigo falar, porra. Eu falo, vai ser um vídeo rápido, gente, coisinha rápida. Quando eu vejo, falei mais que tudo. Mas, enfim, o meu foco aqui vai ser falar só da primeira onda do movimento feminista. A partir da segunda onda, eu sei que já tem muita gente falando sobre, porque a gente tem as principais escritoras aí, né, as principais pensadoras desse movimento, que é Simone de Beauvoir, uma francesa, e tem também Beth Friedan, né, americana, tem, enfim, outras pensadoras que já tem bastante gente que fala sobre, né? E mais uma vez aqui trazendo, de novo, Ana Campagnolo, minha fonte de informação é Ana Campagnolo, então eu vou citar aqui algumas partes do livro que eu li, mas é bem interessante se você for, né, ver ou os vídeos ou ler o livro, é bom você ir, porque provavelmente eu vou passar algumas coisas desapercebidas aqui, que você lendo vai ter uma dimensão um pouco maior, né? Ana Campagnolo é uma professora, então ela explica muito bem, ela tem uma boa... Ela não é missionária, não é pastora, mas ela, né, se diz cristã, e aí ela, como ela é professora, ela sabe lidar com as palavras, sabe explicar, então ela dá tudo
ali bem mastigadinho pra gente aprender bem direitinho, sabe? Então é muito fácil de aprender, né? Então eu separei aqui alguns pensadores, pensadoras, só de primeira onda, pra gente, porque o foco da Ana Campelo nesse livro é justamente fazer a gente entender que a ideia do movimento feminista não é uma ideia que começou bom e foi ficando ruim. Sempre foi ruim. Só que assim, como tudo que é ruim, né, o próprio Satanás, assim, ele não vai chegar de cara dizendo que aquilo é mal, né? Ele vai de aos pouquinhos ali, pelas beiradas, né? Assim como fez com Eva, né? Se você viu os nossos vídeos aí sobre a queda, né? A serpente enganou Eva com uma história muito bonita, falando que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, que Deus não estava falando que eles iam morrer. Não, eles não iam morrer, não, eles seriam pessoas melhores, eles teriam uma mente melhor, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Então ele fala toda uma história para fazer Adão e Eva pecar. Então a ideia do movimento feminista é a mesma coisa. Não que começou bom e foi ficando ruim, a ideia sempre foi ruim, só que eles não podiam fazer de forma assim descarada para as pessoas, né? Já de cara ver a real intenção deles, né? Tinha que ser um discurso bonito, tinha que ter toda uma questão de que uns homens maus sabem fazer muito bem, né? Que seria uma questão de um plano, né? De uma artimanha, uma articulação para conseguir ali capturar a atenção das pessoas e conseguir lançar suas ideias, né? Então, à medida que a gente vai conversando aqui, você vai ver que são pensadores ateístas, de origem ateísta. Alguns foram cristãos num período, mas depois se desviaram, né? A palavra de Deus fala, né, na Epístola de João, aqueles que saíram de nós nunca foram dos nossos, porque se fosse, estaria conosco. Então, se um dia eles foram cristãos e deixaram de ser, porque eles nunca foram de verdade. Né, eles estavam ali tentando viver uma religiosidade, mas a verdade é que eles nunca foram cristãos de verdade, porque se eles tivessem realmente se convertido, eles teriam permanecido. Quando se começa a ideia, então a gente vai ter aqui muitos pensadores, muitos filósofos, escritores, né? Os livros antigamente é como se fosse a rede social aqui, né? Eu tenho um pensamento, eu tenho uma ideia, eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas saibam o que eu faço. Eu jogo vídeo na internet, né? Então, os livros antigamente eram mais ou menos isso, né? Então, assim, tinha-se pensadores, tinham-se poetas, tinham pessoas que tinham, né, suas ideias revolucionárias, né? A ideia, entre aspas. E aí eles lançavam livros, né? Então, a maioria aqui são escritores, jornalistas, né? Pessoas que escreveram livros, lançavam suas ideias. E aí se tinha ali a propagação daquela ideia, daquele, né, movimento que estava acontecendo. E aí, estudando um pouco sobre esses pensadores, você vai ver que no começo de tudo foram homens. Então, já para começar, é interessante que não foram mulheres que começaram isso, mas foram homens imorais, né? Se você me segue no Instagram, eu já falei um pouco sobre isso lá. Homens imorais, que odiavam a ideia de casamento, que odiavam a ideia de ter que sustentar uma família, de ter que ter responsabilidade de uma família, de ter que ser fiel a uma esposa, né? Inclusive, tem uma frase que é muito conhecida no nosso meio hoje em dia, que é o patriarcado é o opressor. Essa frase, patriarcado opressor, ela não veio de uma mulher que apanhava do marido, que era abusada, não. Veio de um homem imoral que não queria a responsabilidade de uma família. Então a gente vai falar isso mais pra frente. Lembrando que eu já fiz uma série de vídeos falando sobre queda, né? Então você vai ver que essa ideia, na verdade, não que teve um ponto específico que ela começou, porque o pecado, desde que Adão e Eva ali caíram, né, na ideia da serpente, o pecado entrou no mundo, então o pecado sempre existiu. Então essas ideias revolucionárias, as ideias feministas, elas são antibíblicas, são ateístas. Teve um momento da história em que culminou, né, em que se explodiu essa ideia, mas sempre teve uma aqui e ali que já tinha tentando propagar essa ideia, né, antibíblica. E aí a gente falou de Jezabel, a gente falou de Herodias, a gente falou de Atalia, inclusive Ana Campagnolo tem um livro falando sobre feminismo, e ela fala que esse livro é conteúdo de faculdade, é grosso, né, o livro, e assim, contendo muita coisa, assim, sobre a história do movimento feminista. E na capa desse livro, ela diz que ela se
que ela falou que é o exemplo de feminismo, é Herodias, que a gente falou no vídeo sobre queda. Então, na capa do livro dela, é uma moça segurando uma bandeja com uma cabeça. E aí seria Herodias segurando a cabeça de João Batista, né? E a própria Ana Campolo fala que essas ideias, na verdade, não são novas, né? Desde que o pecado entrou no mundo, existe isso, né? Mas teve um momento da história em que se teve um nome, esse pecado, que foi movimento feminista, né? Então, nesse livro, Ana Campolo junta marxismo e feminismo. Como é que os dois se juntaram? Como é que a ideia da libertação da mulher se relacionou com a ideia do marxismo, que é uma ideia comunista, socialista, ateísta, né? Como é que essas duas realidades se encontram e por que se encontram? E aí a gente já tem, né, no momento da história em que se tem o nome movimento feminista, né? Então, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre, porque é uma ideia que ronda a nossa cultura. Nos vídeos passados, eu já falei pra vocês sobre a questão da liderança eclesiástica feminina, que era uma coisa impensável uns séculos atrás. Hoje em dia, infelizmente, é comum justamente por essas ideias terem entrado dentro da igreja. E muitas mulheres, até um pouco inocentes, né, sem saber da gravidade do perigo, né, sem ter talvez lido algum livro sobre, né, se dizem cristãs feministas. Então é possível ser cristã feminista? Então, se a gente for estudar, a gente vai ver que essas ideias sempre foram ruins. Nunca teve um momento que começou bom e foi ruim, sempre foi ruim. Sempre foi uma ideia, que é o que Ana Campolo fala, sempre foi uma ideia de revolução sexual, sempre foi. A gente tem ali o pico da revolução sexual nos anos 70 e 80, que é na segunda onda do movimento feminista, mas o foco do movimento feminista sempre foi esse. Então, como eu disse, eles não poderiam começar assim já descarado, né, mostrando o que eles queriam. Então, eles tinham que ir ao pouco, tinham que falar que era o direito da mulher, que era para a libertação da mulher, tinha que contar essa história toda para eles chegar no ponto que eles queriam, que era a revolução sexual. Então, a gente tem ali nos anos 70 e 80, com o movimento hippie e tudo mais, né, a questão da revolução sexual, mas a ideia da revolução sexual sempre permeou o movimento feminista desde o início, desde a primeira onda. E aí a Ana Campolo faz questão de mostrar nesse livro que todos os pensadores de primeira, de segunda, de terceira onda sempre foram revolucionários, né, na questão sexual, na questão política, sempre foram ateístas, anti-Deus, anti-Bíblia, anti-tudo, tudo que é bom, né? E aí, em alguns momentos a gente vai ver que essas pessoas usam até a igreja. Então, se você viu um vídeo que eu postei anterior a esse, resenhando um livro de Susan Wesley, falando do movimento metodista, aconteceu-se a primeira reunião do movimento feminista, né, a Convenção de Seneca Falls, nos Estados Unidos, em 1848, numa igreja metodista, numa igreja wesleyana. Então, as pessoas ali querendo um discurso bonito, porque Satanás, né, a Bíblia fala que tem trigo, tem joio, né? Então, às vezes, ele sorrateiramente ele entra no meio cristão, né? Fingindo ser cristão, mas não é. E aí, muitas pessoas querendo mostrar uma boa aparência de piedade, né? Com ideias muito boas, usam a igreja, usam a questão da fé para infiltrar essas ideias horrorosas, que são as ideias ateístas, né, do feminismo. E como sempre aconteceu também a questão dos hereges, né, e tudo mais, ali na Convenção de Seneca Falls, as mulheres que tiveram apoio, né, as mulheres que queriam ser revolucionárias, que tiveram apoio, né, de alguns líderes religiosos, né, eu coloco entre aspas porque esses líderes eram os Quakers. Os Quakers, na época, eles já eram bem descriminalizados porque eles eram conhecidos como hereges, né, então você estude aí, vai dar um Google e ver direitinho quem foram os Quakers, que já eram hereges. Então, era aquela questão de estar na Bíblia, né, já falando sobre os falsos mestres e tal, que a gente tem que ficar atento, né, e eles também usaram a igreja em nome disso. Então, não foi uma ideia religiosa a princípio, sempre foi ruim. Infelizmente, eles usaram o nome de Deus, usaram o nome da igreja para disseminar essas ideias, mas sempre foram ruins, né? Então, assim, eu vou citar aqui alguns pensadores, mas, novamente,
o livro da Ana Campagnolo tem muita informação. Então, assim, eu peguei alguns, não peguei todos que ela cita, não, porque é muita coisa, né? Então, assim, eu já tô falando pra caramba que eu nem comecei a falar, imagina, né? Então, eu peguei alguns só pra gente ter uma ideia do que é esse movimento. Não dá pra ser feminista cristã. Se você estudar só um pouquinho, você vai ver que não tem como ser. E aí, só pra gente dar uma introdução aqui, pra gente ter muito firme na nossa cabeça que ou a gente é cristão, ou a gente é feminista. Os dois não dá pra andar juntos, né? Dando aqui essa introdução, eu vou falar aqui de uns 3 pensadores e aí eu já vou deixar pro próximo vídeo, porque eu já falei demais. Então vamos começar lá em 1750, olha só. Então você fala, é uma coisa nova. Não é não. 1750 ali, né, século XVIII. Nós temos ali a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, diferente das outras revoluções que aconteceram, a Revolução Americana, a Revolução Russa, ela foi uma revolução totalmente da sexualidade, né, querendo revolucionar a sexualização. Então, nós tínhamos ali o advento do iluminismo, né, daqueles pensadores, aquelas pessoas intelectuais, que queriam resolver o problema do mundo com livros, com intelectualidade, com pensamento. E aí nós temos, né, filhos, né, do iluminismo ali, que foram responsáveis pela Revolução Francesa, né? Então, claro, o iluminismo começou um pouquinho antes, mas os filhos, né, os frutos do iluminismo foi ali alguns pensadores da Revolução Francesa. Então, nós temos um homem chamado Marquês de Sade, que era escritor, ele escrevia romances. Se você já ouviu o termo sadomasoquismo ou sadismo, você sabe que isso tem a ver com sexualidade violenta, né? Vem desse homem chamado Marquês de Sade. Então você já pensa o nível de imoralidade imoral que esse homem era, né? Marquês de Sade. Então ele escrevia romances completamente pornográficos, horrorosos, né? Baixos mesmo. E ele era, como todos os outros que a gente vai citar aqui, anti-casamento. Ele era contra o casamento, contra a fidelidade, contra a monogamia. Ele lutava pela libertação da mulher. E olha só, estamos falando de um homem. Por quê? Porque ele não queria ter a responsabilidade de uma mulher. Então, esses homens todos que a gente vai citar aqui, o quê? Eles não queriam cuidar de uma esposa, cuidar de filhos. Então, eles lutavam sim pelo direito da mulher. Para que a mulher se virasse para lá sozinha e eles não tivessem a responsabilidade de assumir uma mulher com filhos. Então, os primeiros pensadores que a gente vai ver aqui foram homens. E aí, muitos dos escritos de Sade, né, se difundiram ali na época da Revolução Francesa. E, inclusive, ele era um dos que estavam presos ali na Bastilha. Então, se você estudar a história, você vai ver a queda da Bastilha. Ele era um dos presos que estavam lá. Então, assim, um homem imoral, um homem baixo, um homem vil. E ele era um desses pensadores. E depois, mais pra frente, a gente vai ter William Godwin. Ele era escritor e jornalista. Então, você vai ver que os meios deles difundirem as suas ideias foram por meio de escrito, né? Seja em livros, seja em matérias de jornal. Então, a gente tem o William Godwin, que também era um homem libertino, que não defendia o casamento, que lutava contra o casamento, contra a monogamia, né? A fidelidade a uma mulher, aos filhos e tudo mais. E aí acontece uma coisa muito interessante, né? Ele conhece Mary Wollstonecraft, não sei se é assim que fala o nome dela. Aí aqui começa a história das mulheres. Então aqui nós temos a primeira mulher citada aqui, mas até então a Ana Campagnolo cita vários homens, eu citei só 2, mas ela já cita vários homens que veio antes, escritores e tudo mais. Mas aí aqui nós temos a primeira mulher, Mary Wollstonecraft, nome difícil. Ela também foi escritora, né, em 1759, e aí ela escreveu um livro chamado Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Ela não era uma feminista radical como a gente tem hoje em dia, mas ela já tinha uma ideia, ela foi meio que a mãe, né, da ideologia de gênero. Então ela defendia uma ideia de igualitarismo, de que as mulheres tinham que ter os mesmos direitos que os homens, a filosofia, a política e tudo mais. E a gente sabe que, assim,
a princípio ela tá certa. Você vê que essas ideias não pode ter tudo errado, tudo mentira, porque senão as pessoas não iam dar crédito, né? Então, o que ela tá falando assim, a princípio, é correto. Só que ela lutava por uma questão de igualitarismo, né? De igualdade entre os gêneros. E aí a gente continua no próximo vídeo.